Então, agora sim, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa Masterclass Autoconfiança, a moeda social. Já nos apresentámos um pouquinho antes, mas mais uma vez, bem-vindos a todos. Eu gostaria que esta hora de reflexão, para ser mais útil, que eventualmente percamos alguns a timidez e tenhamos a confiança de expor casos práticos para nós avançarmos nesta reflexão tão importante. Without further ado, sem longas demoras, vamos classificar e aprofundar mais este conceito de autoconfiança. Uma hora não é um curso de autoconfiança, obviamente, mas visa fazer uma reflexão crítica. Primeiro, qual é o papel da autoconfiança no nosso papel social e o impacto que tem na percepção dos outros da nossa própria identidade. Depois, o que é que está na origem de uma maior ou menor autoconfiança e como podemos ser disruptivos em torno dela. Basicamente, se não estiver tão boa, como podemos melhorá-la, e se ela estiver demasiada, porque também pode ser o caso, como é que podemos temperá-la para que ela seja adequada. Para quem não conhece, acho que todos conhecem, mas vale a pena. O The Rose Method é um método de desenvolvimento de soft skills, ou seja, desenvolvimento de capacidade de gestão de conflitos e de clareza de propósito na vida. Clareza de direção, eu ter uma direção clara, saber o meu papel aqui, quer eu morra agora, quer eu morra daqui a 40 anos, eu sei que o meu caminho está definido. E isso é feito através de um sistema integrado, onde o primeiro patamar sempre é aumento da energia. Eu não consigo fazer nenhum tipo de mudança na minha vida se não tiver um extra de energia para mudar, porque mudar dá trabalho. Então eu tenho que ter uma energia extra. Se eu estou muito estressado no meu dia a dia e quero gerir melhor conflitos, eu tenho dois problemas. Primeiro é que eu não tenho energia para gerir os conflitos, então primeiro tenho que resolver o stress e a seguir então eu giro os conflitos. E este método ele tem uma trama que mistura quer o desenvolvimento de capacidades socioemocionais. Para mim, o mais genial é a gestão de conflitos. Eu não vi em lado nenhum, já estudei várias áreas da minha vida, economia, finanças, partes das ciências sociais, e a nossa gestão de conflitos realmente para mim é o state of art. É realmente disruptiva em muitos vetores, podemos falar sobre ela outro dia. E ela é feita, essa gestão de conflitos internos e externos do ser humano, para nós é uma coisa só. Às vezes o conflito não tem tanto a ver com o outro, tem mais a ver com as minhas próprias idiosincrasias, passo o pleonasmo, e, e elas têm que ser resolvidas para me dar velocidade na vida. Então, aliando o aumento de energia a uma gestão de conflitos, nós vamos mais rápido ao autoconhecimento, que em última análise é a missão da nossa escola. E hoje nós temos estas masterclasses, tem um grupo de masterclasses que vocês podem manter-se no grupo. Todos os meses nós partilhamos conhecimento de forma completamente aberta, ou seja, para reflexão conjunta com a sociedade. É só manter isso no grupo, eu vou partilhando e inclusive vamos fazendo inquéritos de quais os temas que vocês querem que discutamos nestas masterclasses. Então, bem-vindos. O tema desta é um tema que eu gosto muito, até porque tive várias dificuldades com ela. E quando nós temos dificuldade com algo, é mais fácil nós aprendermos os meandros daquele conceito, porque eu tive dificuldades nele. Então imaginem que eu tinha dificuldades em flexibilidade, eu era muito perro. O processo até eu ganhar muita flexibilidade vai-me dar um know-how muito profundo de como isso acontecer, ao passo que se alguém geneticamente já tem isso na veia, vai conseguir ensinar menos essa arte do que alguém que tenha muitas dificuldades. Então, uma vez mais, o reverso da medalha da vida é sempre esse. Atrás de um obstáculo vem uma oportunidade. Então entramos no nosso tema. Autoconfiança, a moeda social. Esta classificação ocorreu já há mais de uma década. Será que ela é verdadeira? Ou seja, o que é uma moeda social? Se a autoconfiança fosse uma moeda social, significa que se eu tiver mais autoconfiança, eu vou ser mais rico socialmente. E se eu tiver menos autoconfiança, eu vou ser menos rico, vou ter menos influência socialmente. Vamos contextualizar isto através de um teatro que fala mais do que 1000 palavras e que alguns de vocês já assistiram, então sejam pacientes. Então vamos fazer aqui um teatro. Por exemplo, eu vou comunicar duas mensagens completamente opostas sobre um determinado tema. Depois eu vou-vos dar o que a ciência nos diz sobre esse tema.
e nós vamos percepcionar o que é que da forma como eu comuniquei. Numa vou comunicar com baixo nível de autoconfiança, em outra vou comunicar com altíssimo nível de autoconfiança, independentemente da veracidade das mensagens. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Então, Joana, que é a primeira aula dela. Joana, o Edu não é assim, tá bom? Eu sou um bom ator. Vamos lá. Assim, caros amigos, eu estou aqui hoje a falar convosco, é muito importante para mim transmitirmos esta mensagem, porque o tabaco faz mal à saúde, é importante que as pessoas conscientizem que temos que parar de fumar, e o álcool igual, ou seja, essas são drogas aceitas socialmente, que as pessoas têm que ter cuidado, porque são drogas que têm um grande efeito nocivo na sociedade, querem no aumento de cancros, querem inclusive em fumadores passivos. É muito importante que vocês, de alguma forma, passem mensagem aos vossos filhos, às vossas famílias, para nós deixarmos de fumar. Isto é tão de forma relevante que eu apelo-vos de uma forma muito categórica, porque nós tínhamos uma ação muito categórica na nossa vida, para nós influenciarmos as nossas famílias, porque é importante deixarmos de fumar. Quem entrou agora, tenha calma, foi só um exercício de teatro. Outro personagem. Olá, boa noite. O meu nome é Eduardo. Tive um avô que faleceu com 95 anos. Fumador a vida toda, era um bom vivant. Faleceu quando caiu e partiu uma costela e, decorrente dessa lesão, acabou por falecer. Gostava muito dele, o meu avô. Quando ouço falar pessoas como esta outra pessoa que falou antes de mim, sempre fico perplexo, porque para mim a vida não é assim. O que eu aprendi com o meu avô é que a vida tem que ser moderada. Não é para eu fumar um charuto de vez em quando, ou alguns copos de vinho à refeição. Se nós notarmos, tudo faz mal. Manteiga dizem que faz mal. Até a água em excesso dizem que faz mal. Ou seja, a vida é uma questão de moderação. Não é por bebermos o nosso whisky depois de jantar, que nos dá tanto prazer e que é tão bom, que isso vai impactar na nossa vida. Portanto, o que eu vos digo, caros colegas, fumemos um pouco com sabor, com usufruto, bebamos o nosso copo de vinho, o nosso whisky. Pausa. Nós concluímos destas duas prestações. Em quem vocês votavam para... Quem tem razão? Quem acha que o segundo tem razão? Quem acha que o primeiro tem razão? Eu não pode andar com a trela tão larga. Não pode andar com a trela tão larga, é verdade. Mas no caso aqui no primeiro e o segundo... Agora, vocês chegaram onde eu quis... Acho que todos perceberam onde é que eu quis chegar. Quem iria ter mais votos se estes dois vídeos fossem para o ar em horário em prime time? Quem iria obter mais votos? O primeiro ou o segundo? Falando cientificamente, é categórico. Um copo de vinho à refeição tem um índice de aumento de cancro, acho que é de 50% mais. Aquela história de um copo de vinho à refeição é mentira. Vejo, e são estudos de Harvard, não são estudos quaisquer. De fumar faz tanto mal que mesmo os fumadores passivos acabam por contrair cancro. Aliás, contraem mais cancro os fumadores passivos do que os fumadores ativos. Esses morrem de outras coisas que não cancro, morrem de ataques cardíacos, AVCs, etc. Portanto, quando se trata de drogas, é algo que é altamente nefasto. Quanto menos, o ideal é zero. Não há tolerância. Mas a mensagem que foi transmitida... A pergunta é, quem não simpatizou com este segundo personagem, levanta o braço. Se alguém não simpatizou, não achou... ok, ele está errado, mas... não simpatizaste, Luís? Não simpatizaste? Não gostaste? Mas, eventualmente, a maioria deste segundo personagem achou... ele é tão ponderado, é uma pessoa tão... Ficou claro para vocês ou não? O que é que nós gostámos mais, ou eventualmente a maioria, sentiu menos resistência no segundo personagem do que sentiu no primeiro? Que o primeiro sinalizou um tipo de comunicação baseada no medo. Uma comunicação com falta de confiança. Uma comunicação medrosa, assimétrica, com timbre de voz alterado, respiração alterada. E o outro fez aqui um teatro para comunicar de forma pausada, categórica, seguro de si,
assertivo quando tem que ser assertivo, ainda que o que ele disse numa ponta à outra fosse completamente mentira. E isso leva-nos a pensar que, se isto é verdade, eu podia ter pessoas cheias de confiança, mas que depois são autênticos neandertais até a gerir países. E às vezes acontece isso. Pessoas com um grande nível de autoconfiança e que depois cativam as massas. Há um estudo científico que sinaliza uma probabilidade de ganhar as eleições ligado ao timbre de voz ser mais grave. Que se eu vos falar de uma forma mais grave, dizendo-vos que a dança é a principal arte de todas, as outras são secundárias face à dança. E o outro vai dizer, não, a música é que é primária, a música é que é a principal, não é a segunda. O primeiro tem mais autoridade porque é dito mais grave, mais pausado, de uma forma que o nosso cérebro, que não é consciente, falar o cérebro reptiliano, no límbico, eles absorvem essa informação de forma automática. Então, mais envolvente, exato, cativa-nos mais, porque sinaliza emoções de confiança. O nosso cérebro foi evoluindo e a base do nosso cérebro é chamada cérebro reptiliano, que é um cérebro que herdamos dos répteis. E é o mesmo cérebro, que eu não consigo online fazer este exercício, mas se eu tivesse aqui um rosto, por exemplo, do Peter Z, que está aí na nossa escola, e eu aproximasse a mão de repente do rosto dele, ele ia fechar os olhos de uma forma automática. Quem fecha os olhos de forma automática, esse instinto, é o nosso cérebro reptiliano, que age em defesa própria. E está muito bem, obrigado. Só que também age em defesa própria quando alguém nos buzina no meio do trânsito, ou quando alguém diz algo que eu interpreto automaticamente como uma ameaça ao meu bom nome, ao clube de futebol que eu identifico como sendo do meu ego, como sendo uma extensão do meu ego, ou aos meu familiar que eu identifico como sendo uma extensão do meu ego, como um ataque a mim. E esse automatismo, ele é acionado de forma automática. Quanto mais medo o indivíduo tem, mais sinaliza, menos autoconfiança ele tem. E quanto mais confiança ele tem, vai se tornando digamos, um líder dentro do grupo de uma forma muito inconsciente. Isto acontece de forma tão inconsciente que, se, por exemplo, nós notarmos fotografias de grupo, eu por acaso não preparei nenhuma para hoje, mas eu até posso ir aqui de repente e mostrar-vos. Se nós virmos uma fotografia, por exemplo, de grupo, e tiver o presidente da empresa na fotografia, inconscientemente os elementos do grupo vão dar mais espaço para o líder do grupo, para ele se poder expressar. Isso é feito de uma forma completamente inconsciente, tem a ver com as hierarquias sociais que nós damos uns aos outros, não precisamos de ninguém nos explique. É algo que é automático na nossa comunicação humana. E está muito baseado no nível de autoridade, no nível de confiança. O nível de autoconfiança que nós detemos dá-nos autoridade. Não, por exemplo, eu posso ter às vezes até um chefe lá no trabalho, que ele tem poder, mas ele é muito nervoso, ele é inconstante, então tem menos autoridade, às vezes, que outra pessoa que não tem tanto poder, mas quando comunica é rotundo, ele é assertivo, ele é categórico. E as pessoas dão-lhe autoridade. Talvez vocês conheçam no vosso grupo alguém que até pode ser a senhora da limpeza ou o senhor da limpeza, mas ele, quando diz algo, diz de uma forma muito categórica, mântrica, e aí ganha autoridade pelo nível de confiança. Às vezes pode ser um louco, mas como ele sinaliza essa loucura com muita assertividade, ele catalisa as pessoas. Se vocês observarem o vídeo do Hitler, por exemplo, quando discursava antes daquilo acontecer, é o nível de assertividade e de autoconfiança assim absurda. Com um nível de assertividade e movimentos corporais muito significativos, muito perentórios. E ele fez o que fez. Mesmo com pessoas que eventualmente nem concordariam, aquilo foi feito. Quem tem mais autoconfiança vai se sentir mais à vontade para driblar os obstáculos que são inevitáveis ao desenvolvimento dos nossos talentos. Se vocês tiverem, agora tirei a barba, se eu tiver barba e houver um pelo que cresça mais do que os outros,
O que é que o Luís, que também está na tropa, ele é meu, quase meu irmão da tropa, o que é que o Poiares vai dizer ao Luís, ou o Luís vai dizer ao Poiares? Epá, olha aí, tens um pelo a mais, corta. Tenho que nivelar a barba para ficar toda direitinha. O mesmo acontece connosco. Quando alguém se começa a destacar numa determinada área, há o instinto grupal para cortar as vasas àquela pessoa. Então, se eu não tiver autoconfiança para vencer a inércia que o grupo me vai colocar pelo meu sucesso, por me exprimir os meus talentos, as minhas qualidades, eu vou ser um virtuoso que não vai ser virtuoso. Vou ficar em projeto. Se eu, por exemplo, sou um ótimo tocador de violino e eu assisti a isto, uma vez no São Luís, aqui no Chiado, eu estava a fazer uma coreografia acompanhado pela Escola Superior de Música, com cello, piano e violino. Foi uma experiência para mim única. Aliás, está no YouTube, inclusive. E antes de entrar para o palco, eu vi umas miúdas que iam entrar a seguir a vomitarem pelo nervosismo. Ora, algo tão visceral quanto vomitar, eu tenho dúvidas que a pessoa vá dar o seu melhor a seguir. Por medo de prestação, por falta de confiança. Se eu quiser ser uma bailarina virtuosa, conhecida, eu tenho que vencer a inércia de haver pessoas que não vão gostar de mim, de haver pessoas que vão ter inveja, de haver pessoas que não vão apoiar o meu trabalho, e ainda assim eu tenho confiança para apostar naquilo que eu nasci para fazer. E aí eu vou avante e eu torno-me alguém muito conhecido. Há um livro que fala muito sobre isso. Dá exemplos, por exemplo, de Gisele Bündchen, Sylvester Stallone, exemplos de pessoas que fracassaram de tal forma e que depois viraram o barco ao contrário por mera loucura, por autoconfiança. J.K. Rowling, todos conhecem. O livro dela, o Harry Potter, foi recusado, salvo erro, 13 vezes. 13, não são 3. Imaginem, vocês escrevem uma masterpiece, o vosso livro de amor. Vão a uma editora, recusam. Segunda, recusam. Terceira, recusam. Quarta, recusam. Quinta, está a ser chato, né? Mas vamos lá, recusam. Sexta, deu-lhe mais trabalho a ela, recusam. Sétima, recusam. É tão hilariante, é quase uma loucura. A pessoa, para algumas pessoas, ela seria uma louca. Na nossa visão, ela é uma obstinada. Nós queremos obstinação. A autoconfiança manifesta-se em níveis obstinados para alcançar algo. Não vamos falar hoje de autoestima, que é semelhante à autoconfiança, mas é mais profundo e tem mais a ver com o relacionamento comigo. A autoconfiança no meu relacionamento com as tarefas, com as pessoas, com o meu meio. E à 14ª vez que ela editou, tornou-se a escritora mais bem paga de todos os tempos. A Gisele Bündchen foi recusada por todas as agências de moda de New York, porque ela tem um narizinho que tem assim uma curvatura. E depois virou um ícone. O Sylvester Stallone tem uma. Eu hoje em dia sigo, inclusive, eu não admirava muito, mas depois de conhecer a história, virei fã. Ele foi recusado completamente. Ele não é um grande ator, mas ele tinha paixão por aquilo. E ele foi recusado perentoriamente todas as vezes. Aí ele passou a escrever argumentos. Aí escreveu um argumento e tentou vender uma produtora e eles disseram, tá bom, mas não com você como ator. Outra pessoa como ator. Aí ele recusou vender. E eles fizeram um negócio assim, olha, tá bom, então partilhamos uma percentagem dos lucros e não te pagamos nada, porque ele era mau autor. Salvo erro, era o Rocky 1. Rocky 2, Rocky 3, Rambo 1 e vai por aí fora. Ou seja, e ele foi recusado perentoriamente. Então, se alguém quiser destacar-se naquilo que faz, vai ter que vencer a inércia e isso só é vencido por autoconfiança. Autoconfiança é uma moeda social que quem tem mais autoconfiança vai ter mais, vai escolher o parceiro que quer, porque tem confiança para chegar lá e falar e abrir-se e dizer, olha, eu gosto de ti. E às vezes a pessoa não tem confiança, não diz nada e o outro até gostava, mas não ocorreu nada porque ninguém teve confiança para o fazer. Mas para tentar abrir a porta. Desliguem, por favor, os micros. Eu vou mutar-vos a todos. Quem tem mais autoconfiança vai fechar mais vendas se for vendedor, porque vai ter a leveza de dizer, olha, o meu trabalho também é útil. E dizer, olha, e tal, já decidiu, quer comprar ou não quer, ou seja, criar valor para o cliente, mas sem ficar acanhado, vou perguntar outra vez, não quero parecer invasivo. São medos de comunicação, são medos de
a expressão pessoal. Se este é o meu trabalho, eu não quero tirar valor, mas eu tenho que ter confiança para chegar lá e exercer a minha profissão. Esta é a primeira reflexão da noite, que é nós associarmos confiança com algo que é uma moeda que os outros vão valorizar em nós e vão nos valorizar muitíssimo. Eu tenho uma boa notícia para todos, porque eventualmente quem está neste grupo, é assim, a autoconfiança tem dois extremos. Eu vou demonstrar os extremos com um exemplo. Uma vez estava a ver o So You Think You Can Dance, que é um programa dos States, também há cá em Portugal, que é o Achas que Sabes Dançar, mas nos States é mesmo altamente competitivo, até porque o país é grande. E é um programa quem ganha são realmente extraordinários bailarinos. E houve um rapaz que ia atuar, para ser escolhido ou não, a primeira vez, e ele virou-se para as câmaras e disse assim: agora eu vou mostrar à América a minha dança. A América vai conhecer como é que é a minha dança. E eu estava com alguém ao meu lado, que vocês conhecem, André Miguel, e disse-lhe a ela: André Miguel, esta pessoa vai ser um cromo, daqueles cromos que depois ficam, que nós depois vemos, cromos dos ídolos, etc. Ou vai chegar e vai partir a louça toda. Porque se o nível da autoconfiança está tão alto, ele deve estar num dos extremos. Ou é mesmo muito, muito, muito bom e ele sabe que é bom. Por exemplo, o Mourinho e o Ronaldo uma vez perguntaram quem é o melhor do mundo, Maradona, e eu, sou eu. Para nós portugueses pareceria uma falta de humildade dizer-se que eu sou o melhor do mundo, até porque isso é relativo. Mas ele disse, não, o melhor do mundo sou eu. O Mourinho disse o mesmo, não, o melhor do mundo sou eu. E a seguir também sou o melhor. Sou o melhor e o segundo melhor. Que para alguns de nós parece uma falta de humildade, mas, de uma forma bem literal, eles competiram pelos melhores do mundo. Então a humildade não é o leão que se faz passar por cordeiro, nem o cordeiro que se faz passar por leão. Humildade é dizer, olha, eu sou bom nisto, sou mau nisto. Mas nisto sou muito bom. Então contem comigo, eu sou dos melhores nesta área. Nós, da Rose Method, não gostamos muito de dizer eu sou o melhor, porque isso mexe com um nível de autoconfiança que também pode ser exagerada. Quando a autoconfiança é exagerada, eu começo a gerar o inverso. Ou seja, a moeda social começa a virar-se contra mim próprio. Porquê? Porque eu sou tão confiante que eu torno-me menos receptivo aos outros. Eu sou menos perspicaz com os outros, a minha bolha do meu ego infla. E eu torno-me menos sensível, menos astuto, menos receptivo, menos empático. É como se eu inflacionasse o meu ego e fico com o ego demasiado inflado. Então a autoconfiança, como muitos aspectos da nossa personalidade, é um tempero, tem que estar bem, bem fortalecida, forte. Não em demasia, mas forte. Com o peito bem presente, com uma atitude de expressão categórica das nossas vidas. Eu devo dizer, aqui nós portugueses, eu não sei como é que é no Brasil, Silvana, mas aqui em Portugal, talvez há sociólogos que argumentam que foi pela ditadura. Nós todos temos menos autoconfiança do que seria desejável, do que um alemão, notoriamente. Por exemplo, tivemos um aluno que tinha várias empresas, eu dou muito esse exemplo. O aluno foi, numa das empresas, foi à falência. Quando ele foi ao banco, foi tratado como um fracassado. E ele dizia-me, Eduardo, é impressionante como é que eu sou um fracassado por uma empresa ir à falência. E há MBAs nos Estados Unidos que só aceitam pessoas que já faliram uma empresa. Porque o entendimento deles, se a pessoa nunca falhou, ela nem tentou vezes suficientes. Eu, por acaso, não tenho aqui ninguém dos Pilos hoje, mas o Luís conhece muito malta dos Pilos. Um dos meus colegas dos Pilos, o meu grande amigo dos Pilos, ele faliu um clube de futebol português. Ele comprou um clube de futebol e faliu o clube de futebol. E hoje em dia dá consultorias para o Porto, Benfica e Sporting, tem um Bentley. Para quem não conhece, um Bentley é um carro que a pessoa teve sucesso, algum sucesso na vida ele teve. É um carro que custa mais do que uma casa, basicamente. Não obstante, ele faliu o clube de futebol. Por erros de gestão, não sabia umas coisas, informação cruzada. O nível de autoconfiança do indivíduo permite-lhe ser mais assertivo. E a assertividade é a minha capacidade de eu dizer assim, eu tenho direito a errar, eu mereço errar. Eu mereço dizer que não quando não quero uma coisa. Eu posso recusar um convite, eu posso manifestar um desejo
e dizer, olha, eu não concordo com estas atitudes, tenho outra opinião diferente destas atitudes que estão a ser ditas. Eu tenho uma palavra a dizer, eu tenho um espaço na sociedade que é meu inerentemente ao meu papel como cidadão. Não é desejável uma sociedade que todos pensem da mesma forma. Então cada um tem os seus beliefs, os seus valores, as suas ideias, uns mais à esquerda, uns mais à direita, uns mais para cima, uns mais para baixo. E quanto mais tolerantes nós formos perante as várias perspectivas, mais salutar é a sociedade. Por exemplo, há uns anos atrás, talvez os mais velhos se recordem, há 20 anos atrás, Joana não se vai lembrar, mas a mãe da Joana vai se lembrar, nós dizíamos assim, olha, Fernanda, eu desta vez votei neste. E não havia crise nenhuma. Hoje em dia, em vários países do mundo, nós demos um retrocesso nessa área. Que se tu dizes em quem votaste, às vezes, se fores do partido oposto, gera uma guerrilha entre as famílias. Por uma escolha política. Ou seja, não há tolerância, e não é de um quadrante político, são todos os quadrantes. E não é só em Portugal, é quase praticamente em todo o mundo. Isso tem a ver com outros problemas, na nossa perspectiva, mais a ver com as lideranças serem fracas. Nós temos uma crise de liderança global. Aqueles líderes como havia antigamente pelo povo, ou seja, de cuidar, isso hoje em dia não é bem assim. Então, eventualmente pode ser uma das razões. Na minha perspectiva é. Enfim, a autoconfiança é uma moeda social e o bom disso é que normalmente, muitas vezes, pessoas mais sensíveis, pessoas com maior alto nível de conhecimento, pessoas com maior nível de autoperceção delas e dos outros, nem sempre são as mais confiantes. É muito fácil ver uma pessoa meio louca e muito autoconfiante a dizer umas coisas horríveis. É fácil ver isso. Então a curva da autoconfiança ela começa lá em cima para quem não sabe nada e depois desce, eles chamam o vale em inglês. Ou seja, tem uma descida muito rápida em que eu percebo que não sei nada e que temos que as coisas são muito relativas e depois vai crescendo até ao extremo oposto, até que eu já sei, tenho uma performance muito grande e eu sei que sou bom naquela área. E às vezes ultrapassa, hum, digamos que a fasquia do razoável. A grande vantagem é que se eu sou uma pessoa sensível, uma pessoa astuta, que quer agregar valor aos outros, com boa índole, é la crème de la crème. Sendo humilde, são vocês. O The Rose Method, ele atrai esse tipo de pessoa. Há tipo de pessoas que caem aqui, tipo, esta conversa não me agrada, eu vou ver futebol e beber cerveja. Pronto, não quero ver mais nada. Porque é uma coisa muito básica, estas conversas não me atraem. Exato, porque são conversas de um nível de mastigação do meu comportamento mais exigentes. E normalmente essas pessoas, quando elas ganham autoconfiança, agregam uma coisa muito interessante, que é a pessoa tem um grande nível de autoperceção e tem um grande nível de autoconfiança, o que faz com que o poder do indivíduo para impactar na sociedade é exponenciado. Porque é uma pessoa mais lúcida, uma pessoa mais sensível. Então, a urgência de vocês que estão aqui a ouvir, que metade são alunos, e de nós aumentarmos a nossa autoconfiança, é porque se vocês se tornarem líderes, quando dizemos líderes, não é líderes da Palestina, isso não. É líderes no nosso bairro, líder quando vemos alguém que necessita de ajuda, temos a assertividade para erguer um braço, líderes para sermos cidadãos com autoconfiança para dizer algo quando tem que ser dito, para atuar numa circunstância quando está errada, falar quando tem que ser falado. Vimos, falamos sobre isso. Vimos algo que não está bom, temos que falar sobre isso, temos que atuar sobre isso. Cidadãos atuantes na sociedade, sem medos de expressão pessoal. E então, a importância disso é que o mundo, vamos, enfim, colocar aqui uma simplificação que vocês vão entender. O mal do mundo, entre aspas, só prospera quando o bem não se manifesta. Não é, o mal e o bem não existem, é uma abstração. Mas as coisas menos recomendáveis só proliferam quando as pessoas que têm bons ideais não se manifestam ou não atuam. Então o grande desafio para todos nós que estão aqui, que são todos, enfim, conheço todos praticamente, com uma índole incrível, nós devemos civicamente desenvolver a nossa autoconfiança para educar alguém menos educado. Porque se eu não tiver autoconfiança, como é que eu vou gerir um conflito? Não vou conseguir. Porque se eu não tenho autoconfiança, tenho medo. Se alguém me diz assim, o Luís disse uma coisa, já fiquei
com o pé atrás com o Luís. Quando eu lhe vou dizer, quando eu vou falar com o Luís e estou permeado por uma emoção que é medo, o Luís vai perceber. Oh, Luís, eu estou calmo, eu não faço mais isso e tal. Toda a comunicação vem envolvida de medo. É como dizer assim: Joana, eu precisava de falar contigo, está bem? Não fico chateada, mas eu precisava de falar contigo. Todo o contexto desta comunicação já te deixa com o pé atrás e com os braços cruzados. Porque tu identificas no outro medo. Não há confiança. Mesmo e principalmente um educador, imaginem uma mãe, um pai, um professor, ele tem o dever da autoconfiança. Porque eu posso, por exemplo, o Joãozinho portou-se mal, e eu posso dizer, Joãozinho, não faz isso, sinalizando medo e tendo uma atitude afetada perante a atitude do Joãozinho. Ou posso dizer, Joãozinho, o professor gosta muito de ti, mas essa atitude, se continuares a ter, eu vou ter que te mandar para casa e não vens mais à escola. Ou vou ter que dar falta hoje. Mas de uma forma que não tem medo. Tem assertividade e permite ao Joãozinho falhar. Não reage de forma neurótica perante a falha, porque eu estou confiante que eu estou a educar a pessoa, que é um processo. Eu avalio os outros à minha própria imagem. Se eu não tenho confiança, eu não vou permitir que o outro tenha confiança. E vou analisar o outro com os mesmos medos que eu tenho. Se eu me permito a mim próprio errar, eu tenho direito a errar. Perdoem-me os meus alunos, eu não sou perfeito, nem quero ser. Gostaria de ser cada vez menos, cada vez mais justo e perfeito, mas é um esforço constante. Espero que não pensem que eu sou perfeito. Eu tenho o direito a errar e não me tirem esse direito. Se eu me permito errar, se, por exemplo, a Teresa errar, por empatia, eu sou muito mais tolerante com a Teresa. Então a autoconfiança para todas as pessoas, mas ainda mais para quem é mais sensível e mais lúcido, que eu sei que vocês são todos aqui, é um dever cívico nosso. Isso é ter carisma. Está ligado a carisma, sim. Está ligado a carisma. Porque a autoconfiança, o carisma seria a junção da autoconfiança com carinho. Só a autoconfiança per si não dá carisma, é a base sobre o qual vai sair o carisma, o carinho. O carisma teria que ter algum carinho e às vezes também pode ter alguma. Ou seja, tem sempre que gerar uma empatia muito especial pela forma ou de expressão, ou uma personagem que é muito caricata, muito divertida, que nós empatizamos facilmente, normalmente pela vulnerabilidade da personagem. Então, se a pessoa vem e faz piadas sobre ele próprio e brinca com circunstâncias, não tem medo de fazer piadas, nós achamos engraçado e carismático porque ele se manifesta sem medos. Por exemplo, grande parte dos nossos humoristas, o Bruno, o Ricardo, o Herman, etc., nós achamos sempre muito empáticos e muito queridos. E eles fazem coisas que nós não teríamos confiança de chegar à televisão e dizer. E de piadas sobre eles próprios, enfim, de exporem-se de uma forma muito caricata, inclusive. Então eu diria que a autoconfiança, na minha perspectiva, ela está envolvida no carisma. Não chega, porque às vezes a pessoa pode ser muito autoconfiante, mas é meio seco. Ou seja, a comunicação não está sofisticada. Por cultura, porque o meio onde a pessoa conheceu era um meio mais tosco e a pessoa não é confiante, mas não é bom. Vamos ver alguém, por exemplo, que é confiante, mas é mau comunicador. Não tem o mesmo carisma. Normalmente esse carisma, vocês que estão aqui podem ter, porque o carisma advém do carinho, da sensibilidade aliada à autoconfiança. Aí gera carisma. Porque é a mescla dessa vulnerabilidade. É aquela história do herói. Vocês nas entrelinhas, vocês sabem, não, o Eduardo é vulnerável. Ele não é tipo, todo poderoso. Ele é vulnerável, mas ele está com confiança. Eu admirei isso, porque sinaliza que eu ultrapassei vários obstáculos. E nós fazemos isto automaticamente. Não precisamos dizer nada. Pela forma como a pessoa fala, como ela se expressa, como ela olha, nós percepcionamos as pessoas nessa forma. Então, eu alonguei-me aqui um pouco, já passar quase a hora toda. Vamos lá. Esta é a primeira reflexão que é importante desenvolver autoconfiança? Sim, é muito importante. Dever cívico. Para terminar. Dever cívico para termos a confiança de alguém que não conhecemos e que nós olhamos e dizemos aquela pessoa hoje não está num bom dia.
E nós chegamos lá e dizemos: "Olha, desculpe, não o conheço, mas tome uma flor. Ou gostava de lhe dar um abraço, mesmo não o conhecendo. Pode ser. Apeteceu-me, não me diga porquê." E dar-lhe um abraço à pessoa. E a pessoa ficar assim, de uma forma sensível. Bem feito, não é? Como é que seria mal feito? Era chegar lá e dizer: estou a ver que você está muito triste. Aí piorou. A pessoa ficou ainda mais triste porque está a ser sinalizado, está bem? A comunicação sofisticada, se não houver, esqueça o resto. Então a autoconfiança é uma base que depois precisa de uma autoconfiança tem que ser aliada a uma gestão das emoções e uma criação de empatia e aliada a uma comunicação sofisticada para fluir, para nós nos tornarmos líderes e influenciadores no nosso meio. Quando se trata de influenciadores, eu digo influenciar as pessoas sem dizer nada. Eu vou dar um exemplo. Enfim, a minha família já é reduzida, como muitos sabem. Eu tenho uma prima surda-muda que está em Trás-os-Montes e ela é bastante agressiva. Ela tem um processo mental bastante agressivo. E quando eu passo 2, 3 dias ao lado dela, ela fica muito serena. Eu não lhe digo nada. Nós comunicamos coisas muito básicas. Berrita, berrita, são coisas muito básicas. Mas a influência de ter um registro em que ela sente: olha, com esta pessoa ele não me critica, quando eu grito ele não reage, ele atenua-me, ele continua sereno. Há uma influência que não é completamente explicável hoje em dia. Alguns cientistas, os neurocientistas afirmam que o nosso coração tem um campo eletromagnético de 3 metros. Nós interferimos uns com os outros. Seja verdade ou não, nós sabemos que interferimos uns com os outros. Quando alguém chega e está uma peste, nós já sentimos: epa, esta pessoa hoje veio com o peso todo em cima dela. Esse é o peso da autoconfiança. É um dever cívico para nós que somos mais conscientes. Pronto, ponto final, parágrafo. Alguém ficou com dúvidas da importância da autoconfiança e que é uma moeda social que tem uma curva, que se for demasiado também desconta, mas a maior parte, e em Portugal sem dúvida, eu imagino que no Brasil também, nós somos muito irmãos. E também houve ditadura, não é? Ditadura militar. Nós somos muito, temos falta de autoconfiança perante um alemão, somos incomparáveis. O alemão, ele garante-se. Não tem que ser arrogante, tem que ser garantido. Ponto. Eduardo, como é que se desenvolve a autoconfiança? É fácil, não tem nada que saber. Vocês sabem isso. A autoconfiança, ela é muito ativada por alguns vetores. Nós podíamos simplificar uma coisa muito mais, ou seja, são multivariáveis, nós podíamos simplificar em 3 vetores. Um é o nível de energia. Quando falamos em energia, é a energia orgânica, biológica. Se vocês estiverem uma semana a dormir mal, meio adoentados, e a seguir não vão estar à espera que a vossa confiança vai estar em alta. Não vai. Ela vai estar diminuída com base na vossa falta de energia. O outro patamar que também é notório é o nível de mentalidade, ou seja, a forma como eu utilizo os meus pensamentos para interpretar as questões da vida. Se eu me torno uma pessoa muito reativa, isto está mal, isto também está mal, aí não há confiança, que a incongruência do pensamento vai minar a minha autoconfiança. Porque os pensamentos e as emoções, a nossa tradição do De Rose Método, ele vê as emoções e os pensamentos como se fosse uma coisa só, que giram como se fosse uma coisa ali, uma retroalimenta a outra. Ou seja, o processo psíquico, ele vem junto. Pensamento e emoção vêm meio junto. Eu penso e emociono-me, penso e emociono-me. Os antigos chamavam manas, que é o processo psíquico do processo psíquico, digamos assim. E essa tendência de ser muito negativista, muito reativo, vai minar a nossa autoconfiança. Porque há uma perspectiva, um paradigma negativo de tudo aquilo que me ocorre. Não é que nós não sejamos às vezes negativos, mas em termos de experiência de vida, imaginando que no meu dia-a-dia eu tenho 3 ou 4 obstáculos. Se eu, em 10, 7 ou 8 eu reagir de uma forma proativa, pronto, a autoconfiança está garantida. Se não, eu começo a descontar. Há vários estudos científicos, nós somos uma tradição empírica, muito mais poderosa até, mas os estudos variam. Uns dizem que é 4, outros dizem que é 6, uns dizem que é 8. 8 experiências positivas para uma negativa. Enfim, eles que se entendam, perdão, mas o que é relevante para nós
tem que haver um foco num mindset de obstáculo, onde é que está a oportunidade escondida. E isto é muito até mais abrangente do que a autoconfiança, é regra de vida. Obstáculos e dificuldades são parte integrante da vida. O que chamamos de vida é a arte de superar os obstáculos. E cada obstáculo, o mal, nós chamamos de mal à semente do bem. Cada obstáculo, se eu parar um pouco e se eu resistir e for resiliente, vai ser algo muito bom no futuro. Vamos pensar se isto é verdade. Pensem num dos grandes obstáculos que vocês tiveram nos últimos 10 anos, por exemplo. O maior obstáculo de todos. Pergunta: isso lapidou uma pessoa mais forte ou não? Inevitavelmente. Deu-nos mais estaleca. Porque com base nessa experiência eu tive que forjar uma pessoa ou mais humana ou com uma visão diferente. Por exemplo, o mais drástico da vida, a morte de alguém que amamos profundamente. É uma dor atroz. É uma perda, é um vazio tremendo. Por exemplo, vocês imaginar tipo, as pessoas que mais amaram, mais vos amaram e de repente desaparecem, já não são mais, a vida terminou para eles. É uma dor atroz. Por outro lado, não traz nada de bom, não, traz-vos um sentido de humanidade, de urgência, de visão do mundo. Por mais que vocês tentem explicar aos outros, não conseguem. Os outros não conseguem lá chegar porque tem que ser algo experimental. Então tem que morrer. Inevitavelmente tem que ser. Não há como. Então eu tento muitas vezes, né, falar sobre isto. O conceito de finitude e tal, mas é difícil. As pessoas entendem intelectualmente, mas viver no dia a dia é difícil. Os meus papás estão aqui, os meus avós estão quase todos, está toda a vidinha toda arrumadinha, né? Então fica difícil eu sentir que a vida é bum, ela vai e vem num ápice, não tem dó. Nós perdemos um colega nosso há pouco tempo, talvez há um ano, jovem, poderoso, musculado. Uma queda, pronto, morreu. Família, tinha filhos. Segunda-feira, estatisticamente é segunda-feira. Pronto, avante. São 3 vetores principais. O mindset tem que ser mais positivo, o nível de energia tem que estar alto e temos que gerar estabilidade emocional. Quanto mais instabilidade emocional nós sentimos no dia a dia, isso gera-nos uma baixa de autoconfiança. Isto, digamos que é o tripé de entrada. Dentro disto, depois, obviamente, o que é que instabiliza as minhas emoções? O leque é muito variado. Pode ser uma questão afetiva, pode ser de trabalho, mas é muito relevante. O que é muito relevante? Sentimento de pertença a um grupo. Nós somos animais sociais. Quem está sozinho está mal acompanhado. Eu costumo dizer muitas vezes, este grupo que tenho aqui na escola não é para vos ensinar a respirar. Isso eu ensinava, gravava um vídeo e ensinava-vos a respirar e estava feito. Nós, como a Silvana, eu, o Telmo, que somos diretores, estamos aqui hoje, a nossa missão é criar um caldo cultural que vai nos puxando, vamos todos à boleia, e eu sou o primeiro a ir à boleia, que vamos à boleia por um sentimento de pertença, por um sentimento de pertença a determinados valores. Isso é das coisas com mais impacto no ser humano. É o sentimento de pertença a um grupo. Eu tenho orgulho de ser, sabe, do exército, ou do meu grupo de comandos, ou dos. Tenho orgulho de ser do Benfica, o que é que seja, mas eu sinto é um sentimento de pertença a algo. É muito relevante esse sentimento de pertença. Outro aspecto muito interessante que está ligado com este, mas é à parte, que é a capacidade que eu tenho de colocar na minha vida relações com extrema profundidade e significado. Eu escolheria este como talvez o mais importante de todos. Eu hoje em dia, eu tenho lidado com obstáculos, eu juro-vos, o Eduardo há 5 anos, jamais, eu entrava e tinha de ter com o psiquiatra já, eu nem passava pelo psicólogo às vezes. Era muito difícil, eu não tinha estaleca há 5 anos. Mas entretanto o Eduardo teve sei lá, teve um processo de vida. Eu e a minha família ensinámos ao mundo, ao inconsciente coletivo, o que é a palavra amor. Está nos anais do inconsciente coletivo. Ficou aí. Nós ensinámos como é que se faz. Elas a mim e eu a elas. E aí isso transformou-me, porque o nível de profundidade de relacionamento,
de significado entre nós, de saber que estamos uns para os outros mesmo. É um nível de união tão grande que realmente o nível de autoconfiança é drasticamente influenciada. Eu tive a felicidade de conseguir ter essas pessoas dentro da minha família. Fui um felizardo. Eu realmente dizia hoje a uma colega que eu tive muita sorte, tive tanta sorte na vida, porque às vezes encontro pessoas que dentro da família delas não encontram, sabem, aquelas personalidades que encaixam e há uma reciprocidade e aquilo retroalimenta-se e criam-se relacionamentos de alto nível de valor, de emoções, de alta vibração, de coisas com um nível de oxitocina quando vocês se abraçam, que aquilo é uma descarga de energética brutal. É uma pena. Se não encontrarmos dentro da família, nós vamos ter que encontrar fora. Mas é muito importante desenvolvermos relacionamentos de grande nível de, de conexão, de profundidade e de significado. As duas coisas. Profundidade por um lado e significado por outro. Então aquelas relações leves e tal, não quer saber muito, contribuem para uma autoconfiança débil. Relações de alto nível de significado. Não tem que ser pai nem mãe. Pode ser um amigo, pode ser um professor, não é nada de um dia para o outro, tem que ser alimentado com base no tempo, nos obstáculos, na reciprocidade, no nível de confiança que vocês diriam: toma a chave da minha vida, faz o que quiseres com ela, eu sei que vais cuidar como se fosse teu. Eu vi um textinho daqueles vídeos, textinho não, um videozinho muito engraçado acho que foi Instagram. Ele dizia que as pessoas são como as árvores. Há pessoas que são como as folhas, outros como os galhos, outros como as raízes. As folhas estão um período da nossa vida, depois vão embora. Os galhos estão mais alguns períodos, mas depois também se partem, e as raízes, essas não largam o osso, são pessoas que nos amam, estão ali e acabou. Então é relevante, não com toda a gente, seria uma bênção esdrúxula, mas com muita gente, ou com o máximo possível, termos alguns relacionamentos de alto nível de, profundidade, e 2, significado. Pode ser mãe e filha. Isso tem que ser alimentado. Isso é algo que impacta muito. Outra coisa que também está relacionado com o egrégor é fortes ligações culturais. Eu, por exemplo, estar muito ligado a uma cultura, que pode estar ligado ao sentido de pertencimento. Por exemplo, no nosso caso, o nosso egrégor tem um sentido forte de pertencimento. Eu sou do método, nós temos uma insígnia que portamos com orgulho, temos o nosso logo, enfim, nós divulgamos, temos muito, muito orgulho em falar do professor de Rose, sempre que podemos citá-lo, nós falamos com orgulho dele. Mas, ao mesmo tempo, temos um caldo cultural forte de comportamento. Então, vocês não estão à espera de me ver na rua a gritar com alguém e a esbracejar. Não vai acontecer dessa forma. Pelo menos eu penso que não. Há uma alteração, certamente pode ocorrer, mas não dessa forma. Porque há ligações culturais tão fortes que nos induzem a comportar de uma determinada forma. A ligação a um grupo é de tal forma importante que o professor de Rose, no outro dia, falávamos de karma, e não vou entrar hoje aqui no tema, porque é um tema mais complexo, e ele dizia, alguém perguntava, professor de Rose, e karma individual? Ele disse, isso praticamente não existe. Para leigos, ok, não existe, tá bom. Para nós que somos estudiosos, significa que a minha liberdade individual praticamente não existe. Ou seja, eu sou fruto dos condicionamentos onde eu nasci, aprendi a gostar de determinadas coisas, não gostar de outras coisas. Então, essa liberdade individual é muito pouca, porque a liberdade de pensamento também é muito pouca. Não vocês devem ser, digamos que a percentagem de pessoas com menos. Obrigado, Silvana, pela sua presença. Com um pouquinho mais de liberdade de pensamento. Outra coisa importante é um senso de propósito forte. Ou seja, também é das mais importantes. É eu sentir que eu posso, através das minhas ações, impactar o mundo à minha volta. Eu não vou trabalhar e faço umas coisas, não vejo para que é que aquilo serve, enfim, estou ali um bocado. Não, eu faço isto porque isto é útil para as pessoas. E esse sentimento de ser útil para a sociedade, ter um papel ativo na sociedade e um sentido de propósito grande, é dos grandes fatores também de aumento da autoconfiança. A falta desse propósito, a falta de eu sentir que
as minhas ações hoje vão levar a que já no futuro o mundo seja impactado pela minha presença, vai-me dar pouca velocidade na vida. Vai-me baixar a confiança, vai-me tornar muito mais frágil, a minha resiliência vai-me deixar com menos velocidade e poder de realização. Ou seja, a conexão entre eu estou hoje aqui, por exemplo, a dar-vos esta palestra, porque eu quero interferir nas vossas vidas, nem que seja em um. Que ele diga, ok, vou praticar mais para ser disruptivo e melhorar um pouco a minha vida. Esse meu belief, eu acredito que isso pode ser possível, nem que seja só para ouvir e deixar um clique, deixar uma sementinha. Isso dá-me energia e entusiasmo para dar esta palestra de 3, 4 vezes. E para mim serve como o link entre esta ação agora e um futuro que pode ser melhor para vocês e dá significado à minha existência. Se eu me limitar a viver o dia a dia sem essa ligação futura, eu entrei em terras perigosas de falha de autoestima, falta de autoconfiança, falta de sentido da vida, inclusive. Mesmo que eu faça algo que eu gosto muito, eu tenho que estar focado no hoje. Hoje eu tenho que sentir que eu estou a agregar valor com algo que eu estou a gerar. Há mais alguns fatores, estes são os mais importantes. E a pergunta, tenho que avançar, porque já estamos na hora. A pergunta que vocês vão dizer, que quero perguntar é a seguinte: Edu, eu concordo com tudo o que você disse, é indefensável. Acontece que eu estou num processo de looping mental e emocional, estou num processo difícil de obstáculo, eu quero sair daqui e eu não estou vendo como é que eu vou gerar aqui o meu senso de propósito se eu estou no meio de um, digamos, lodo emocional. Por muito que vocês já tenham ouvido isto ou não, eu tenho que vos dizer que a saída para esse processo é principalmente através de uma coisa chamada sistema nervoso autónomo parasimpático. Nós temos que dar um alívio a esse sistema. E a melhor forma de dar o alívio, há várias formas: andar na natureza, dar vestinhas ao cão, ler um livro, enfim. Mas há técnicas ancestrais para ativar e fazer um reset ao nosso sistema que nos permita renascer das cinzas. E muitas vezes o que eu sinto quando digo isto, os respiratórios. A pessoa, muitas vezes, talvez vocês, pensam assim: isso eu já sei. Não, não sabe. Desculpe-me a afirmação. Às vezes as pessoas acham que respirar é só respirar, ou respirar daquela maneira. Não, consoante o nível de emoção que eu estou a sentir, o nível de respiratório que eu tenho que fazer tem que ser diferente. Se for, por exemplo, uma emoção hipotónica, eu tenho que usar um tipo de respiratórios. Se for uma emoção hipertónica, vou usar outro tipo de respiratórios, inclusive técnicas até mais corporais aliadas com respiratórias. Então, há um sistema que tem que se ter domínio daquilo, não é respire. Faça isto e respire, mas respire como? E às vezes colocam-se coisas exóticas nos respiratórios completamente fora de sentido. Então tem que haver autoridade naquilo que vocês fazem, ou seja, tem que ser alguém, há mais professores, não tem que ser eu, tá? O nosso método tem muita autoridade nisso, mas tem que ser alguém que tenha estudado com profundidade os que é que são respiratórios, o que é mindfulness. Por exemplo, falando de mindfulness, hoje em dia o mindfulness generalizou-se de tal forma que nós fomos obrigados a criar uma escala de mindfulness. Então tem o mindfulness nível 0 e tem o mindfulness nível 9. O nível 0, 1 e 2 é aquele que vocês veem aí nas redes sociais. Concentre-se no agora, sinta o seu corpo. Isso é um mindfulnesszinho, não é? É útil para baixar o stress. Tem lá os seus efeitos residuais. Mas não é um mindfulness da pessoa entrar a um nível de conexão consigo, um prazer extremo em estar ali agora. Para conseguirmos entrar nesse estado, às vezes são precisas 2 aulas. Por exemplo, às vezes eu tenho alunos novos que entram numa primeira aula e eu digo, por favor, vem uma segunda aula porque eu não consegui agarrar-te. Porque eu senti que a pessoa não entrou bem naquele mindfulness, que é um nível de prazer, tipo, estou tão bem aqui e não estou a pensar em nada, estou só a fazer isto que o professor está a dizer. Aí eu estou realmente em aumento de alteração do meu sistema nervoso para um nível de renovação realmente altíssimo, renovação corporal, emocional e psíquica, que me vai permitir essa renovação mudar padrões de comportamento. Essa tecnologia está aí, meditação tem mais de 5.000 anos, técnicas de Kegel tem mais de 5.000 anos, ginástica hipopressiva tem mais de 5.000 anos,
técnicas de descontração emocional têm mais de 5.000 anos, não tem novidade. A ciência está a descobrir agora aquilo que era uma tradição antiga de técnicas que têm um efeito poderosíssimo no nosso sistema nervoso e endócrino. É o que comanda a nossa vida. Então a forma de ser disruptor perante eu estar dentro de um looping e poder ativar o sentimento de pertença, um rumo melhor para a minha vida, procurar um grupo onde eu me sinto, eu possa criar relações fortes, tudo isso que eu falei, e que vai ter um impacto brutal na minha autoconfiança. Se eu estou dentro do looping, eu tenho que ativar através de uma disrupção do funcionamento do meu sistema nervoso e cerebral. Se eu não estou dentro do looping, bem-aventurado seja, porque as coisas na vida funcionam melhor quando eu não preciso. Por exemplo, se eu não tiver dor de dentes, funciona muito bem lavar os dentes. Se eu tiver com dor de dentes, também funciona escovar os dentes, mas não vai chegar. Então é muito mais fácil eu prevenir antes que eu precise. Se eu estou a precisar de algo, já vai demorar mais a fazer o processo. Então fazer antes que eu precise. Eu costumo dizer assim, nos cursos de gestão de stress. Estou no meio do dia, já estou estressado, então vou fazer os respiratórios agora. Ou vou fazer alguma técnica para me ativar, porque estou-me a sentir estressado. Já foi tarde demais. Porque eu já senti o efeito do stress. Teria que ser antes de eu ter sentido. Aí é inteligente. Pronto, mas isso é outra aula. Vou desligar a câmara, foi muito curto, eu não falei metade das coisas que tinha para falar, mas foi uma nossa reflexão de hoje. Foi a nossa reflexão de hoje. É importante sim desenvolvermos autoconfiança e vou parar aqui a nossa reflexão com a câmara aberta, ou seja, com a gravação, e a seguir vamos colocar dúvidas que ocorrem algo muitas vezes, mais pessoais, se quiserem, e dar mais uns minutos para. Alguém quer colocar alguma dúvida com câmara, ou seja, com gravação, que queira colocar sobre este tema, ou curiosidade, ou. Pronto, então vou parar a gravação e nós fazemos agora o nosso seguimento.